Oi, por que ter um armário minimalista? A questão não é mesmo se você deve ter ou não. A questão é por que não ter? Já que um armário minimalista te dá uma infinidade de facilidades para você desentulhar o teu guarda-roupa e conseguir usar realmente as peças que têm a ver com você e usar todas as peças do seu armário. O minimalismo está em alta, está na moda, está todo mundo falando disso, tem muitos youtubers falando de uma forma muito, eu diria muito arriscada, dizendo que você deve sim ser minimalista e que você deve ter um número X de peças no seu guarda-roupa e que você não deve fazer isso. Estão criticando muito a vida das pessoas que têm muitas peças de roupa no seu dia a dia, mas eu quero te propor, antes de tudo isso, um pensamento. Isso faz sentido para você? Faz sentido você ter um armário minimalista, um armário com poucas peças? Ou um armário funcional, que na verdade a gente nem fala muito de quantidade de peças, mas um armário funcional? Isso faz sentido? Eu quero propor mais um debate do que propriamente dizer se você pode ou não pode, se você deve ou não deve ter um armário minimalista. Mas antes disso eu peço para você se inscrever no meu canal. É muito simples, é muito fácil, é só você clicar aqui, clica também no sininho para ativar as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo aqui no meu canal, você vai ser notificado. Convido também você para acessar o meu site, que é marceladamaso.com, e me seguir nas redes sociais também, que é o @marceladamaso. Bom, como eu disse anteriormente, eu tô vendo muitos youtubers, muitas blogueiras, um pessoal falando muito sobre ser minimalista e fazendo algumas imposições. Por isso, no comecinho do vídeo, eu perguntei se isso faz ou não faz sentido para você. E eu quero também que você entenda um pouco mais sobre a essência do minimalismo. O que é o minimalismo? Ao contrário do que muita gente está dizendo por aí sobre você destralhar e jogar tudo que você tem fora e ficar só com 2 camisetas, uma calça jeans, um par de meias, não é nada disso. O minimalismo é essencialista. Você realmente vive com o que é essencial para você e aquilo que faz sentido para você. Se faz sentido para você ter uma coleção de livros, não tem nada de errado nisso, desde que ele seja útil para você. Eu me descobri minimalista muito... Na verdade, assim, eu sempre fui minimalista, mas eu não sabia deste termo. Eu nunca gostei de muitas peças, de ter muita peça no guarda-roupa. Eu não era muito de comprar muita roupa, mesmo estando inserida no mundo da moda. Eu nunca fui uma mulher de comprar muitos sapatos, de ter muito salto, de ter muitas peças, porque realmente não fazia muito sentido. Eu já contei em alguns vídeos sobre alguns problemas, alguns percalços que eu passei durante esse período de faculdade, que eu não conseguia me adaptar com esse mundo, com o consumismo, de ter o guarda-roupa da Carrie Bradshaw, da Sex and the City. Eu não fazia parte desse time. Eu sempre fui muito mais do time das peças que são, de preferir peças mais funcionais, que resolvem o meu problema, do que propriamente ter muitas peças nas quais eu não uso. E o mais legal disso tudo é que eu estava conversando com a minha mãe e ela falou que eu era assim desde criança, desde bebê. Mesmo assim com as minhas roupas, eu já falei aqui, eu não era muito de frufru, de vestido. Na verdade, eu nunca fui uma menina de vestido, de usar muito vestido, de usar meia calça assim, assado, com sapatinho. Eu era muito mais prática. Eu acho que eu trouxe essa essência desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre gostei muito de usar calça jeans, tênis, e minha mãe sempre fala que era uma camisetinha polo que combinava com uma melicinha ou um all-star, mas eu tava sempre com uma calça jeans e uma camiseta. Era a forma que eu, desde que eu comecei a poder tecnicamente, né, escolher o que eu queria vestir, a minha mãe me deixou à vontade e graças a Deus não me enfiava em roupas que eu não me sentia confortável. E durante toda a minha infância, eu também não fui essas crianças de ter muito brinquedo, mesmo porque eu acho que meus pais já tinham essa pegada. Eles não davam propositalmente muitos brinquedos e a gente sempre tinha que esperar realmente o aniversário,
Dia das Crianças, o Natal também, né? Eram datas bem pontuais. Isso fez muita diferença para mim porque eu não tive a necessidade de comprar muitas coisas ou ter aquela satisfação quando você faz uma compra. Dá para entender assim um pouquinho? Aquela satisfação de você comprar e aí logo aquilo acaba porque você já comprou e você precisa comprar mais. Então, assim, eu não desenvolvi um consumismo desenfreado. Teve uma parte da minha vida que sim, eu comprava muitas peças porque eu achava que eu tinha que ter um estilo que eu não tinha, mas realmente isso nunca fez parte da minha essência. Mas aí, com tudo isso que virou moda, do minimalismo, as pessoas começaram a adotar também o armário cápsula. Eu não sou contra o armário cápsula, mas eu acho que ele é muito mais engessado eu acho ele muito mais engessado do que um armário minimalista. Eu julgo o armário minimalista mais inteligente que o cápsula, mesmo para aquelas pessoas que precisam parar de consumir. Eu vou dizer por quê. Quando você tem um número X de peças para comprar, primeiro que aquilo já vai te gerar uma ansiedade. Você fala tudo bem, você faz aquele planejamento, você senta, faz, ou você busca as informações na internet, e aí você chega a 40 peças por estação. E aí você se livra de todas as suas outras peças. E assim, para quem é iniciante, para quem precisa parar mesmo de comprar muita coisa, tem essa compulsão. Bom, primeiro que eu acho que quem tem compulsão e deve ser diagnosticado por um profissional, não é vergonha nenhuma, eu vejo várias blogueiras falando a respeito disso abertamente e de como elas conseguiram. Eu acho que você realmente tem que buscar ajuda profissional para você não ficar nesse ciclo vicioso. E quando a gente fala de armário cápsula, a gente reduz e aí gera essa ansiedade de você saber que você não vai poder comprar nada e às vezes você esquece daquilo que você precisa comprar. E aí você não compra e aí você tem que se virar com o que você tem. Beleza, se você é uma pessoa que já vem do mercado de moda, se você é uma pessoa mais antenada e já sabe como se virar, você consegue passar por uma estação sem fazer nenhuma compra nova. Se você é uma pessoa que ainda está buscando o seu estilo, você não tem estilo definido, ou você está numa transição, você não quer mais ser aquela pessoa XYZ, você quer ser outra pessoa, isso acaba complicando um pouco mais. Você fica restrita e aí você esquece, por exemplo, de que agora você precisa de um blazer. Ou, legal, eu não usava calça jeans antes, mas eu quero o estilo básico, então eu vou precisar de uma calça jeans. Uma calça jeans escura e aí você só tem calça jeans rasgada. Por exemplo, tá? Eu tô somente exemplificando para vocês entenderem como funciona. Tem as suas vantagens do armário cápsula? Tem. Você realmente vai parar de comprar. Eu só não acho que seja uma forma tão inteligente de parar de comprar essas peças do que você ter um armário minimalista. Eu vejo muita gente falando para vocês realmente só terem as peças que têm as cores neutras, como branco, preto e cinza, ou um off-white, um nude. Evitar comprar peças coloridas, porque isso vai dificultar no início do armário cápsula. É óbvio, as peças neutras elas vão se combinar de uma forma muito mais fácil. Mas se isso não for o teu estilo, não vai adiantar nada você ter esse tipo de peças com essas cores que você vai olhar e achar sem graça, não vai se identificar. E aí o que acontece? Você vai sentir falta de comprar uma peça colorida, você vai sentir falta de ter uma saia estampada. A gente sente falta daquilo que é nosso, daquilo que está enraizado, aquilo que é a nossa base. E aí que eu entro no X da questão. Se você quer copiar um armário de uma pessoa que falou que você tem que ter 40 peças por estação, primeiro que aí você já começa a não ser sustentável. Você compra essas 40 peças de verão. No inverno, você vai precisar comprar peça de inverno. E aí você vai lá e compra mais 40. Aí você vai no outono e compra mais, sei lá, 5, 10, 20 peças. E aí, o ano que vem, você vai comprar tudo de novo, porque provavelmente você não vai ter a percepção de que você realmente precisa ter a essência do seu estilo para você continuar usando as peças que você compra nas temporadas anteriores. Por isso,
falando de novo do X da questão, você precisa encontrar o teu propósito. Por que você quer? Por que você quer muito ter um armário inteligente? O que isso vai agregar na tua vida? Porque se você não fizer parte deste processo, se você copiar e colar uma fórmula, um estilo que deu certo para uma outra pessoa, você não vai fazer parte deste processo, você não vai entender o porquê, você não vai conseguir entender o teu propósito e aí não vai te servir de nada. O seu problema não vai acabar, você vai continuar reclamando que você não tem nada para vestir, continuar reclamando que o teu estilo é super sem graça, e aí você vai entrar naquele ciclo vicioso. Isso, na verdade, não vai resolver o teu problema, vai intensificar o problema que você já tem. Outro ponto muito importante, que é o destralhe, todo mundo fala do destralhe. O que é? É você pegar e se livrar de todas as tralhas que estão na tua vida. A gente está falando aqui de armário, então você vai se livrar de todas as peças que você não está usando. E aí o que acontece? Você, na verdade, ao invés de começar do começo, você começa do final. E aí você faz o quê? Joga tudo fora. Porque aí você fala, tudo bem, não estou usando muito, tá bom, não tem muito a ver com o meu estilo, e aí você acaba jogando tudo fora. Eu sei disso porque eu já fiz isso. Quando eu comecei, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tava meio assim, sem era nem beira, eu tava me achando ainda profissionalmente e eu abri um brechó. Nesse meio tempo eu assisti o documentário Minimalismo, que tem na Netflix também, tá, gente? Fica a dica, é um documentário maravilhoso. E aí, a pessoa que se empolgou. E eu falei, nossa, mas eu sou assim, eu sou muito assim. Não preciso. E na época eu morava numa casa que eu tinha um closet gigante. Eu tinha um espaço gigante, melhor dizendo. Então eu tinha 4 araras, porque eu não tinha guarda-roupa, eu não usava guarda-roupa há muito tempo. E eu tinha 4 araras. E eu mantinha, eu tinha uma loja, para quem não sabe, de alfaiataria e camisaria feminina. E muitas peças eu agreguei, porque eu usava na época, e eu deixei. Então eu tinha uma arara só de camisa. E aí eu fui notando que meu estilo mudou, meu estilo de vida foi se adaptando e eu parei de usar tanta camisa com aquela modelagem, que era uma modelagem mais fit, e eu já estava adepta de um estilo mais soltinho. O que aconteceu? Essas camisas ficaram por anos no meu guarda-roupa e assim, eu usava muito pouco. Lembra que eu falei pra vocês que eu usava um uniforme, que era uma camisa, um tricô por cima, no inverno e tal? Quando eu parei com esse uniforme, eu, tecnicamente, né, eu parei de usar essas peças. E eu usava de forma muito pontual, era uma ou outra camisa e tal. Mas eu tinha um apego muito grande, porque eram peças que eu tinha desenhado, eu tinha mandado fazer, era da minha loja que tinha acabado, eu não queria me desfazer dessas peças. Então elas estavam todas aqui. Tinha também alguns sapatos que eu tinha dó de jogar, porque eu achava que sim, consultora de moda tinha que ter um monte de sapato. Enfim, tava com um guarda-roupa cheio de peças. Era um guarda-roupa conciso? Era. Mas tava com muita peça que eu não usava. E aí o que eu fiz? Cheguei um dia, depois de assistir o filme, eu falei, eu vou me livrar de tudo isso. E aí eu fui jogando fora. Ah, eu tenho 2 Oxford? Tá, vamos jogar um, vamos jogar. E aí eu fui jogando um monte de coisa, que assim, tem coisa que eu me arrependo até hoje. Esse Oxford que eu tô falando, eu me arrependi muito. Na verdade era um mocassim. Ele era de verniz preto, maravilhoso. E eu vendi, porque eu tava nessa pegada do brechó, e eu vendi. Eu vendi por um preço ridículo. E aí, é engraçado que eu falo, poxa, mas por que eu fiz isso? Então, assim, não é que eu fique no passado pensando, mas foi uma lição que eu tive. Não adianta, não adiantou nada. Eu fui lá, assisti, cheguei na minha casa, no meu closet e pum, joguei tudo. Tirei todas as camisas, tirei isso, tirei aquilo. De que me adiantou? Aí eu fiquei com um guarda-roupa que estava faltando peças, porque eu tinha jogado coisas que eu achava que não ia usar mais. E aí eu precisava comprar essas peças. Quer dizer, tive que consumir tudo de novo. Então, não é para você começar do final. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Isso só me causou mais prejuízo. E a partir daí, depois de me ferrar de verde, amarelo, azul e branco, que eu comecei a criar um método para eu não precisar comprar muita roupa,
para eu usar todas as peças que eu tinha e não fazer a besteira de jogar tudo fora de novo. Mesmo assim, eu estando na moda, trabalhando com moda, eu tinha muito medo de virar um padrão ambulante, de ficar só usando branco, preto e cinza. São as minhas cores favoritas? São, mas eu gosto também, às vezes, de usar um verde bandeira. Às vezes eu curto usar, sei lá, um laranja queimado, alguns tons terrosos. Curto xadrez, eu gosto de algumas estampas. E aí eu falava, cara, não dá pra ser, não dá pra, isso não é meu. Eu sei que tem pessoas que são assim e tá tudo bem, tá tranquilo, se funciona pra essa pessoa, não tem problema nenhum, não precisa mudar nada. Mas eu morria de medo de ter que me enfiar em outro padrão. Tinha acabado de sair do padrão das fashionistas da faculdade e agora ia me enfiar num padrão minimalista. Você se enfiar num padrão que não é teu nunca é uma boa ideia. E eu sempre falo isso, as pessoas ficam meio tipo, hã? Mesmo no minimalismo, você pode usar o que você quiser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode sim usar cores, você pode usar estampas. O minimalismo é a essência. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Não é um número X de peças ou a cor Y, X ou Z que vai fazer você ser uma pessoa minimalista. Não é aquela chavinha, sabe? Ah, que legal, joguei tudo fora e agora eu só uso branco, preto e cinza. Eu tenho 10 peças no meu armário é desse tamanho, uma gavetinha, eu tenho 2 pares de sapatos, sou minimalista. Não é assim. Ele engloba muitas coisas e hoje a gente está falando essencialmente do armário. Não é assim, o teu armário tem que funcionar para você. O minimalismo é isso, você manter peças funcionais que vão ser usadas por você no seu dia a dia. O minimalismo não é sobre números, eu vivo falando isso, eu repito, porque não é. Não adianta você se agarrar e falar que vai fazer, eu quero ter um guarda-roupa cápsula, isso não é ser minimalista. Isso é uma outra coisa, que é um outro tipo de guarda-roupa, que também ele é super válido para algumas pessoas. E funciona, gente, o armário cápsula funciona. Mas a gente está falando de outra coisa aqui. É sobre você ter, o minimalismo é sobre você ter mais consciência, sabe? No seu agir, no seu vestir e na sua forma de consumir. Mesmo quando você for usar e se desfazer daquilo. Não adianta também você ficar comprando e falar, tudo bem. Outra coisa que eu não gosto muito, não vejo muita inteligência nisso. Quando entra uma peça no meu guarda-roupa, sai outra. Por que vai sair a outra? Por que tá entrando essa peça? Ela vai agregar para você? Vai, então não precisa tirar a outra que também tá agregando. As pessoas compram uma camisa, aí tira uma saia. Não dá para você comparar banana com pera. Você tem que ter as comparações certas. Se aquela peça não está funcionando para você, ok, é hora de tirar. Mas não necessariamente você também precisa correr para repor essa peça. Não é sobre números, ok? Bom, os benefícios de um armário inteligente, minimalista, são enormes, são gigantes. Mas eu separei algumas coisas que você precisa saber agora. Bom, a partir do momento que você realmente quiser adquirir esse armário inteligente, você vai começar a comprar peças com mais consciência. Eu acabei de produzir um e-book falando sobre todos. Na verdade, ele é um guia, tá? Ele é um passo a passo para você iniciar um armário minimalista inteligente com o teu estilo. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem e fazerem o download. E, bom, aí vocês vão ter para a vida inteira esse guia e ele vai ajudar bastante. Então, quando você fala em consumir com consciência, na verdade é mais você parar de comprar tanta tendência, tantas peças da modinha e começar a olhar para dentro de você e entender o teu estilo. Mesmo porque eu sempre falo isso e eu vejo muitas vítimas da moda usando tudo quanto é tendência e estilo não é isso. Já falei, se você tiver um estilo super marcante, você não precisa usar aquela peça que está na vitrine daquela marca X. E outra, o teu estilo é muito mais importante do que qualquer tendência. E isso vai te facilitar pra caramba. Eu, por exemplo, eu só compro aquilo que eu gosto. Aí você vai falar, eu também. Mas assim, eu realmente gosto desse tipo de peça. Então vamos lá, vou dar um exemplo.
Eu amo calça jeans. Eu amo calça jeans com lavagem escura. Eu sempre vou ter no meu guarda-roupa uma calça jeans com uma lavagem escura. Pode ser que eu tenha, igual eu tenho, uma calça jeans com uma lavagem um pouco mais clara. Funciona pra mim? Funciona. Eu gosto? Gosto. Mas a calça escura, ela sempre vai estar. Não importa. Não importa se tá na moda ou não tá na moda. Eu sempre vou ter uma calça jeans. É o meu estilo. Eu gosto dessa combinação. Eu gosto da combinação camisa e calça jeans e tênis. Eu sempre vou ter um tênis. Eu sempre vou ter uma camisa branca, mal listrado. Eu sempre vou ter uma camisa. Independente se o xadrez está na moda ou não, eu gosto de usar e eu uso. Então, esse tipo de coisa que eu falo. Você pode comprar tendência? Lógico que pode. Deve comprar. Se aquilo for a tua essência. Porque a gente tem uma gama gigantesca de estilos e a gente tem uma maior ainda. Imagina quantas marcas existem no mundo, quantas marcas que fazem moda feminina e que criam peças toda estação. É muita coisa. E cada estilista, cada marca tem uma ideia. E aí o que acontece? Você fala, ai, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. E cada um tem um estilo diferente, cada um vai ter uma fitinha, um botão, um tipo de modelagem que é diferente. E aí você vai querer comprar. E aí se você compra isso, você fica refém desta moda. O que acontece? Ano que vem ou na próxima estação, aquilo não vai mais estar na vitrine e ninguém mais vai usar. E aí você olha para aquela peça e fala, preciso de outra. Esse é o lance de você comprar com consciência e você entender, definir o teu estilo. Você saber aquilo que você gosta e aquilo que funciona para você. E para nós mulheres do estilo básico isso é muito mais fácil, porque a gente já tem a maioria das peças básicas que um guarda-roupa precisa ter. Não estou falando de peça-chave, estou falando de peça base. Normalmente as pessoas buscam por... Bom, a maioria das pessoas são básicas e não sabem ainda. Elas só incrementam com outras coisas porque elas acham que ser básica não é ter estilo. E tendo essas peças que você gosta de verdade, elas vão se tornar temporais. Isso é fato. E aí você não precisa ficar comprando porque ela é temporal. Eu já falei pra vocês, eu tenho peças super antigas, eu tenho um casaco de mais de 10 anos. É um casaco clássico, de lã, com linhas retas, ele é um casaco 7/8, ele é maravilhoso. Tem por que eu comprar outro? Não. Eu comprei um casaco rosa há 2 anos atrás. Ele tem toda a pegada sessentinha. Ele é de tweed, ele é um pouquinho mais compridinho também. Bom, ele é rosa claro. Não um rosa bebê, assim, muito clarinho. Mas ele é um rosa claro. E aí? Não vou usar. Nem tava na moda o rosa claro. Eu comprei num bazar. Paguei super barato naquele casaco. E eu uso ele até hoje, porque ele é bonito, ele faz meu estilo. Eu gosto dessa pegada sessentinha, sabe? Dos anos 60, daquele estilo. Eu gosto do tweed, então funciona pra mim. Pra mim, esse casaco é temporal. Eu posso usar ele em qualquer ocasião, porque eu seguro o carão, porque eu realmente gosto desse tipo de peça. E são essas peças que você deve buscar. É isso quando eu falo que você vai começar a comprar com consciência. Outro ponto muito bom é que você sempre vai ter o que usar. Por quê? Quando você começa a comprar com consciência, você começa a pensar em tudo aquilo que você tem no teu guarda-roupa. Primeiro porque ele vai dar uma reduzida, é normal. E você começa a lembrar das peças que você tem e do que você vai compor. Então, igual eu falei aqui, eu tenho uma calça jeans escura. Pra mim, ela é uma base assim que vai com praticamente tudo que eu tenho. Então, tudo que eu compro serve. Eu gosto de blusinha de malha, eu gosto de blusa simples, sem muitos detalhes. Vai combinar com essa calça, vai combinar com a calça preta que eu tenho, vai combinar com uma calça azul, que ela tem a modelagem mais soltinha, que é de alfaiataria. Vai combinar com legging, vai combinar com uma porrada de coisa. Então, você começa a consumir com consciência e aí você sempre tem o que vestir. Você para de ficar olhando para o teu guarda-roupa e pensando, meu Deus, o que eu vou usar hoje? Porque parece que quanto mais roupa a gente tem, mais tempo a gente leva para escolher e mais desconexo é uma peça da outra. Porque compra tanta coisa que aí você nem sabe, é tanto estilo, é tanta tendência, é tanta...
sabe? Tanta peça que você acaba não identificando o que combina com o quê. Mesmo porque você vai lá e compra uma peça aqui, outra peça ali, outra peça, pode estar no mesmo dia. Mas você entra numa loja e você compra tudo que você gosta. Só que tudo que você gosta não encaixa no teu dia a dia. Aí é que entra o conflito. Então, todo dia de manhã que você vai acordar, que você acorda e que você fala, cara, eu vou trabalhar, aí você toma um banho, aí você fica, tipo, meia hora olhando pro teu guarda-roupa, quase chorando porque nada serve, porque você não tem aquele tchan, aquele, sabe, empoderamento de pegar uma roupa e sair bonita. É porque você tem muita peça, elas são desconexas. Você precisa começar a encaixar, deixar mesmo teu guarda-roupa como se fosse um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça montado. E assim, não é que você vai ter um uniforme. Eu sou muito contra alguns tipos de uniforme, tá? Quando você gosta daquela roupa e você usa, é uma coisa. Você tá feliz assim? Não tem problema nenhum. Mas você quer mudar, você quer fazer umas combinações bem legais e, bom, usar toda a tua capacidade fashionista, então sim, eu sou contra você usar um uniforme por preguiça. E aí, com esse armário inteligente, você não vai ter tanta roupa e aí não vai ficar aquele monte de brusinha que você nem sabe o que é, o que serve, o que não serve mais. Você nem lembra quando você comprou, por que você comprou. E aí você fica meio perdido naquelas pilhas de roupa sem saber o que usar todo dia. Isso não vai mais acontecer. Vai por mim. Quando você reduz o seu guarda-roupa, as peças, os looks vão se multiplicar de forma instantânea. Bom, falando em multiplicação dos looks, a outra qualidade, vamos dizer assim, de você ter um armário inteligente é que todas as peças do seu guarda-roupa vão combinar. Eu falo isso com muita plenitude, com muita certeza, porque hoje o meu guarda-roupa é assim. Eles se combinam, é lógico. Gente, vamos lá, né? Segura um pouquinho. Não é que toda peça vai combinar com toda peça, mas você tem uma harmonização. Você tem aquele estilo definido e você consegue usar todas as peças do seu armário. Não é que você vai... Um exemplo, você pega uma blusa e aí ela não combina com nenhuma parte de baixo. E isso é um problema. No armário inteligente não é assim. No meu armário, se eu pegar uma blusinha, ela vai combinar com alguma calça. Muito mais calça, porque eu já uso esse método e eu já tenho um guarda-roupa inteligente já faz um tempo. Mas o vestido, eu sempre vou ter uma rasteirinha, uma mule ou uma sapatilha, um tênis que sirva. Então você consegue mesmo multiplicar os seus looks. E bom, já falei em outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui porque eu acho que é algo que as pessoas não pensam muito na hora de comprar. Sempre que você vai comprar uma parte de baixo, vai com a parte de cima que você mais usa. Que aí você tem a certeza que pelo menos com aquela peça ela vai combinar. Se você vai comprar uma calça, uma blusinha, vai com a parte de baixo. Aquela que você mais usa, porque aí você sabe que quando você compra aquela blusinha e serviu, ficou legal, ficou linda, ela combina com pelo menos uma peça. A ideia é ela combinar com mais, mas isso você vai adquirindo um pouco mais de experiência, né? Quando você for comprar essas peças. Mas é uma parada muito louca. Realmente essa multiplicação dos looks e o armário combinando por inteiro é maravilhoso. Principalmente nós, básicas, a gente tende a conseguir fazer melhor. Não que uma pessoa com estilo criativo não vá conseguir, porque ela também faz umas misturas bem malucas e acaba dando tudo certo no final. É realmente esse feeling de você entender o que combina e o que não combina e sempre, eu vou falar sempre nisso, autoconhecimento. Você precisa entender o teu corpo, como ele funciona, como você combina as peças e aquilo que você gosta. Bom, e aí quando você tem todas as peças combinando no teu armário, você vai parar de usar uniforme. Só porque você tem preguiça de fazer look diferente ou porque você realmente não consegue, tá presa naqueles 20% que todo mundo fala e aí a gente usa mais aquilo que tá realmente no nosso campo de visão. Mas você vai conseguir com certeza começar a fazer looks diferentes, sair do teu básico chatinho, do teu uniforme do dia a dia. Você vai conseguir usar uma saia, já que você não usava antes, ou combinar os vestidos.
Gente, tem tanta combinação bacana que dá pra fazer mesmo sendo básica. É incrível. E aí você vai por mim. Você vai fazer as combinações que você sempre quis. Aquela pastinha que você salvou no Pinterest, você vai conseguir fazer muitos looks iguais àquele. E bom, você vai poder ser você mesma. Olha que bacana, você não vai precisar se enfiar num outro padrão. A gente já é meio que puxada por tantos padrões que a sociedade vai colocando e vai jogando na gente. Você tem que ser alta, você tem que ser magra, você tem que ter o cabelo liso, tem que ser loira, não pode engordar, não pode isso, não pode aquilo. E aí você realmente fala, ai, tá, é pesado, isso é pesado, incomoda, deixa a gente chateada, pra baixo, angustiada, ansiosa. Com isso tudo você vai sim ser você mesma, você vai tirar um peso gigantesco dos seus ombros. Tô falando porque isso aconteceu comigo. Você não vai precisar se enfiar nas cores neutras, não vai precisar usar só branco, preto e cinza e ter que comprar peças de alfaiataria. Não vai acontecer nada disso. Você vai poder continuar usando o teu floral, você vai continuar usando a tua peça de um ombro só, usando saia do estilo bem hippie. Não tem problema nenhum se esse é o teu estilo. Foca nele e seja feliz. Porque a ideia é agregar mais estilo com as peças que você tem e não transformar o estilo que você tem no estilo que você não quer, mas que você acha que tem que se encaixar só por ser minimalista. Isso é muito errado. Eu fico muito brava quando eu vejo gente falando isso, que você tem que fazer isso ou aquilo para você ser minimalista. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando a gente é quem a gente é, que a gente consegue exteriorizar isso, eu duvido que você vá querer roubar o look de alguém ou ser igual a pessoa XYZ. E aí você nunca mais vai precisar se vestir de personagem nenhum. Porque você vai ter o teu próprio estilo, você vai agregar muita pitada de moda, de informação, no teu estilo básico, você não vai precisar se enfiar naqueles looks maluquetes que o pessoal usa, não vai precisar ficar, sabe, aquela diferentona e todo mundo achando, e você se achando meio um peixe fora d'água. Você vai ser quem você quer ser e você vai ser quem você é. A sua autoconfiança vai aumentar e você vai ser quem você é no estilo que você escolheu. E é dessa forma que eu vejo, sabe, a mulher pensando com a sua própria cabeça, não pensando com a cabeça dos outros, com a mentalidade dos outros ou com a experiência dos outros. Eu conto as minhas experiências para vocês entenderem o processo, não para vocês copiarem, porque senão não vai fazer diferença nenhuma, não vai ter propósito nenhum, você não vai entender. Porque você não fez parte do processo, você só me ouviu falar e aí você vai lá e pá, tá bom, vou fazer igual. E não é assim. Eu sempre falo do autoconhecimento, que é para você realmente olhar para dentro e entender, sabe? Caminhar com as suas próprias pernas, isso é muito importante. Essa forma de empoderamento na moda precisa urgente ser resgatado. A gente não pode ficar refém de uma revista, de uma blogueira, de uma atriz. A gente tem que ter o nosso estilo. Se for igual da fulana, legal. Se inspirou na bonita e quer usar a peça que ela está usando, não tem problema nenhum, desde que isso faça parte da tua essência. Não que você vá usar porque a bonita da novela das 9 está usando e todo mundo está usando. Aí você vai no Brás, no Bom Retiro, todas as lojas estão com a mesma cor, com a mesma modelagem, com a mesma peça. Isso mina a tua identidade, aí você meio que se perde, você não vai saber quem você é. E essa independência é fundamental nesse processo. É como se você fosse se descolar, sabe, de todo mundo para você ser realmente quem você quer ser. Construir um estilo, construir uma nova identidade de moda ou entender a identidade de moda que você já tem e resgatar. Às vezes você nem sabe, mas você já é uma pessoa super estilosa, precisa só dar aquele empurrãozinho, aflorar um pouquinho.
Independência é super importante, autoconhecimento é super importante, sempre vou falar disso, porque eu quero vocês pensando, eu não quero vocês copiando ninguém, roubando o look de ninguém, ou com aquele monte de inspiração que nunca sai daquela pastinha do Pinterest. Eu fico por aqui nesse vídeo, eu espero muito ter ajudado vocês. Deixa o teu like aqui, faz esse canal crescer junto comigo, mostra esse vídeo, compartilha para as pessoas que precisam ouvir isso. Alguém que realmente esteja meio indeciso sobre ter ou não ter um guarda-roupa inteligente ou mesmo um guarda-roupa cápsula, esse vídeo vai ajudar com certeza. Seja uma mulher que empodera outras mulheres, não seja uma mulher que retém informação. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!